Olá, caro vestibulando, sejam bem-vindos ao portal do CPV. Aqui é o professor Meca e eu vou comentar a prova da Unifesp 2013. Poxa, Unifesp, vocês que sempre foram referência na prova de física, nós que sempre elogiamos, dessa vez vocês pisaram na bola. Então nós vamos fazer o comentário hoje das questões e as questões que a Unifesp acabou dando uma deslizada aí que deve ter prejudicado muitos vestibulandos que estavam bem preparados. Vamos lá? Primeira questãozinha da prova era uma questão de lançamento, uma questão de lançamento oblíquo, e era uma questão clássica, Então vamos lá para os dados da questão, vamos lá, dá uma olhadinha aqui na lousa com a gente. Então ele pedia para a gente a velocidade inicial de lançamento, Então a velocidade inicial de lançamento, a pergunta do exercício era exatamente quanto vale o valor de V0, E ele falava que o lançamento se dava com um ângulo de 45 graus. Relembrando, toda vez que for um lançamento oblíquo, a gente decompõe nos eixos vertical e horizontal. Perfeito? Como o ângulo é de 45 graus, você pode notar que tanto o Vx quanto o V0y são iguais, porque é um triângulo isósceles. Aplicando cosseno de 45, chegamos que a velocidade Vx é igual à velocidade V0y, que vale V0 cosseno de θ. Como o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e ele deu no enunciado que raiz de 2 é 1,4, 1,4 sobre 2 dá 0,7. Muito bem. No desenho de baixo, nós fizemos um esquema. O lançamento foi de uma altura de meio metro, atingiu uma altura máxima, e depois a parte da queda. Aplicamos para o eixo Y um movimento uniformemente variado. Por que um movimento uniformemente variado? Pois a aceleração é da gravidade e nós consideramos a aceleração constante. O famoso sorvetão. Aplicando o sorvetão, chegamos na seguinte expressão. 5t² é igual a 0,5 mais V0y vezes t. Para o eixo X é um movimento uniforme, já que não há aceleração. Aplicando os dados do problema, chegamos que Vx vezes t é igual a 80. Aqui que entra justamente essa observação inicial. O Vx é igual a V0y. Então, aonde está Vx vezes t, eu posso trocar esse Vx por V0y. Substituindo a equação 2 na equação 1, onde está V0y vezes t igual a 80, eu posso colocar aqui, V0y vezes t, substituo por 80. Ficamos com 5t² é igual a 0,5 mais 80. t² é igual a 16,1, que dá aproximadamente 4 segundos. Esse é o tempo de voo, Substituindo esse tempo na equação, nesta equação, ficamos com V0y vezes 4, que é o tempo de voo, é igual a 80. Com isso, achamos o V0y de 20 metros por segundo. Lá do início do problema, note que o V0y é 0,7 do V0. V0y é 0,7 do V0. Substituindo, chegamos num V0 de aproximadamente 28,6 metros por segundo. Meca, o meu deu 28, beleza. Meca, o meu deu 29, beleza. Para o item B, ele pergunta justamente a altura máxima. Para a altura máxima, usamos o eixo Y e aplicamos a equação de Torricelli. V² é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Substituindo os valores, na altura máxima o Vy vale 0, o V0y nós já tínhamos obtido, que vale 20. Aceleração da gravidade 10 negativo. H máximo menos meio. Por que meio? Espaço final, que é o H máximo, menos inicial, que é meio. Com isso a gente chega no H máximo de 20,5 metros. E esta era a primeira questão do vestibular da Unifesp. Beleza? Questão clássica, trabalhosa, Com algumas aproximações aí, mas daria para o vestibulando bem preparado resolver essa questão. Vamos lá? Próxima questão. Uma outra questão também bem trabalhada em sala de aula, uma questão sobre empuxo, tá certo? E que ele dividia o material em duas partes, Um objeto maciço cilíndrico, perfeito, que era composto de uma parte, Vamos ali, na figura, aqui, Ele era composto de uma parte composta aqui, é esse pedacinho, que era feito exatamente de cortiça, e este outro pedaço aqui, a parte de baixo, que ele falou que era uma liga metálica.
Perfeito? Vamos lá para a resolução. No item A ele pede a massa em gramas do objeto cilíndrico. Bom, turma, ele deu o diâmetro, né, da cortiça. Se o diâmetro era 2, o raio vale 1. Deu a altura, que era 5, e deu a densidade. Lembrando, densidade é massa sobre volume, a densidade é 0,2, a massa do corpo. Como eu calculo o volume? Então, o volume é a área, que é πr², lembrando que ele deu o π de 3, então nós usamos 3, πr² vezes a altura, e a altura é 5. Substituindo, obtemos a massa da cortiça de 3 gramas. Para a liga metálica, exatamente o mesmo raciocínio, com a diferença que a densidade é 8 e a altura é meio. Achamos a massa da liga metálica de 12 gramas. Pergunta é a massa total, claro, é só somar 15 gramas. Bom, no item B, ele pergunta exatamente quanto que fica imerso, né? Quanto que vai ficar dentro do fluido aí, dentro da água, que era o nosso fluido. Basta igualar o peso ao empuxo. Como é que a gente calcula o peso? É a massa total do corpo vezes a gravidade. E o empuxo, aquele macetinho, é devagar, dVg. dVg, devagar. Densidade do fluido, volume imerso, gravidade. Substituindo os valores, nós chegamos que o volume imerso é de 5 centímetros. Perfeito? Que era justamente essa pergunta. Então, uma questão relativamente simples aí para o vestibulando que está bem preparado. Vamos lá? Próxima questão. Uma questão que teve um probleminha, uma questão bem simples, que ele pergunta qual é o calor específico na fase sólida, o calor específico na fase líquida, depois ele pergunta o calor latente. Gente, ele perguntou o calor latente em calorias. Calor latente em calorias por grama. Então, o que vai acontecer? Vai ter muito vestibulando que vai responder a quantidade de calor em calorias. E vai ter vestibulando que vai responder o calor latente em calorias por grama no item B. Então, eles devem, na minha opinião, na opinião dos professores do CPV, eles devem considerar as duas respostas. Beleza? Vamos lá para a resolução do item A? Então, vamos lá na lousa. Na fase sólida, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc delta T, o famoso Q macete. Quantidade de calor você pode tirar do gráfico, que é 400. A massa é 100. Calor específico da fase sólida, que é a pergunta. Variação de temperatura, final menos inicial, 40 menos 0. Calor específico da fase sólida, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Não esqueça, vestibulando, esse parênteses aqui embaixo. Você tem que colocar o parênteses aqui embaixo. Perfeito? Bom, na fase líquida, do gráfico você tira a quantidade de calor. Quantidade de calor é 1.200 menos 800. A massa continua sendo 100. Variação de temperatura, final menos inicial. Com certeza, calor específico da fase líquida, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Bem tranquila essa questão. Tenho certeza que a maior parte dos vestibulandos vai acertá-la. Já no item B, ele pede justamente, né, o calor latente em calorias. Para o vestibulando que calculou a quantidade de calor, né, a quantidade de calor, 400 calorias. Só pegar do gráfico lá. Para o vestibulando responder o calor latente mesmo, só que não é em caloria por grama, é só aplicar o famoso Q-mole, que é igual a ml. Do gráfico você tira a quantidade de calor e a massa vezes o latente dá 4 calorias por grama. Detalhe importante, algumas pessoas não notaram que ele perguntou também qual é a temperatura de fusão. Temperatura de fusão, 40 graus Celsius, só olha no gráfico, então não tinha que fazer conta nenhuma. Perfeito? Essa era a questãozinha de termologia, calorimetria, que o vestibulando possivelmente acertou, tá bom? Então vamos lá para outra. Próxima questão, uma questão, né, que fala da famosa gambiarra que a gente faz colocando um monte de equipamento, né, no mesmo Benjamin, naquelas tomadas a gente põe um monte de equipamento ligado. Só lembrando, você não ligue seu secador de cabelo, não ligue equipamentos de grande potência no estabilizador do seu computador, que você vai queimar o fusível, hein? Deve ter mulher que já fez isso. Várias alunas comentam que já fizeram isso. Então essa questão era uma questão em que ele pedia para você desenhar o circuito em paralelo, né? E no item depois ele perguntava justamente qual que é a corrente elétrica, e teve gente que comentou comigo já pelo Facebook que esqueceu de calcular a corrente elétrica, né? E no item B depois ele pedia justamente quanto que você gasta com esses aparelhos. Então vamos lá? Vamos fazer o desenhozinho, vamos lá. Detalhe importante, a tensão da rede é uma tensão variável, né? Então a tensão variável de 110 volts.
Meca, será que ele vai me descontar se eu colocar uma tensão contínua, né, de 110 volts? Não, possivelmente o cara vai considerar como correto, tá? Mas nós vamos relembrar sempre para você que a tensão da rede é uma tensão alternada. E ele pede para você desenhar aqui, todos têm que estar em paralelo porque tem a mesma DDP. Então temos aqui 2 abajures, bonito, né? A origem da palavra abat-jour virou em português abajur. Olha que legal. Que mais? Um rádio relógio aqui e um computador. Ele não pediu, turminha, mas nós calculamos, só a título aí de curiosidade para você, quanto seria a resistência de cada um dos equipamentos. Pediu a corrente total. Macete legal, quando você quer o total, você pode usar a potência total, é a DDP total vezes a corrente total. O famoso piu, P igual a I vezes U, ou U vezes I. Somando as potências, a DDP total é 110, você acha a corrente total de 2 amperes. Volto a frisar, algumas pessoas esqueceram dessa pergunta aí, né? No item B, ele pede para você calcular justamente quanto que esses equipamentos ligados 4 horas por 30 dias gastariam de dinheiro. Lembrando, energia igual a potência vezes o tempo, com certeza o vestibulando lembra dessa equação. Multiplicando o tempo de 4 horas por 30 dias, obtemos 26.400 watt-hora. Cuidado, tem que passar para quilowatt-hora. Quilowatt-hora tem que tirar 3 casas. 1, 2, 3. Tirando 3 casas aqui, fica 26,4 kWh. Aplicando a proporção adequada, ou como muitos gostam de chamar, regra de 3, 1 kWh 30 centavos, 264 kWh X. Fazendo a continha, você obtém o valor de R$ 7,92 com o consumo desses equipamentos aí. Perfeito? Bom, a última questão da prova, Unifesp. Vocês têm um ano inteiro para bolar uma prova. Por quê? Por que coloca uma questão errada? Coitado do vestibulando. Né? Ele vai ficar muito tempo na questão, de repente, aí, desesperado, tentando resolver. Então era uma questão que falava sobre o telescópio e tinha uma inconsistência, né, turma? Quando você faz o cálculo, você descobre exatamente que o tamanho do telescópio não condiz com o tamanho que ele forneceu. Procurando os dados, a gente viu que o problema estava justamente no diâmetro da lente objetiva, que quando eles copiaram os dados, acabaram se equivocando aí. Bom, então vamos lá, mostrar para vocês o motivo de estar equivocado, vamos lá? Lá na resolução, ele falou que a razão é justamente o foco da objetiva sobre o diâmetro da objetiva. Esses dados eram dados do problema. Falou que a razão valia 19, a razão vale 19, perguntava o foco da objetiva, o diâmetro da objetiva foi aqui que foi o problema. Ele deu de 102 centímetros. Multiplicando, nós chegamos que o foco da objetiva dá 19,38 metros. Gente, como que funciona, né? Vamos lá. Quando você tem um ponto-objeto impróprio, os raios vêm paralelos, né? E o que vai acontecer? Essa imagem vai se formar no plano focal. No plano focal de quem? Da objetiva. Então essa primeira imagem se forma no plano focal da objetiva. Quando você fez a conta nesse item, você concluiu que esse valor dá 19,38. Só que no enunciado, ele fala que o tamanho do telescópio, que é esse L aqui, o tamanho do telescópio, é 19,2. Como que pode ser 19,2 daqui até aqui, ser 19,2 metros, se daqui até aqui já são 19,38? Então nunca isso aqui vai ser 19,2, esse pedaço aqui, ó, vai ser maior. Portanto, tem uma inconsistência de dados aí para essa questão, o que impossibilita o vestibulando de resolvê-la. Portanto, Unifesp, cancele essa questão por gentileza e da próxima prova, vocês que sempre tiveram uma prova exemplar, que nós sempre elogiamos, vamos fazer uma revisãozinha mais criteriosa, tá certo? Para vocês vestibulando, um grande abraço, até as próximas provas. Tchau!